Fala aí, galera. Hoje eu queria mostrar para vocês um simples carregador de bateria de 12 volts e 2 ampere. Os componentes desse carregador de bateria. Esse aqui eu consertei esse carregador, que era do meu pai, só que estava bem antigo. Só aproveitei praticamente a base. E essa luminária, troquei transformador, ponte retificadora, coloquei um capacitor. Como é que funciona um carregador de bateria? O que você precisa? Aqui na entrada de 127 volts, onde vem a energia da rede, da tomada, liguei uma lâmpadazinha só para mostrar que está chegando tensão elétrica da rede, ligado em paralelo, cada fio da lâmpada ligado num polo que vem da tomada, e aqui na entrada do transformador. Esse transformador eu aproveitei de uma fonte minha usada e já deixei a chave, que essa aqui é uma chavinha de 127 220 volts. Como ele é bivolt, eu posso escolher 220 ou 127. Transformador de 127 para 12 volts, 2 amperes, que é o suficiente para dar uma carga lenta na bateria. E aqui na saída, que aqui eu tenho 12 volts, tem uma ponte retificadora com 4 diodos. Esse aqui a gente chama de ponte retificadora de onda completa. Um capacitor eletrolítico, um resistor e um LED para indicar que a fonte está ligada, e um fusível automotivo de 5 amperes para proteger o circuito. E aqui os cabos de saída que vão na garra de jacaré para ir lá na bateria. Vamos lá, exemplificando aqui o circuito. Eu poderia ter lá na entrada um fusível para proteger a entrada do transformador e a rede, só que eu não coloquei, mas você pode colocar um fusível na entrada do transformador onde tem 127 volts. Aqui na saída de 12 volts, e esse símbolo aqui é do transformador, a bobina de primário, a bobina de secundário, e esses dois negocinhos aqui é o material magnético, que é o núcleo metálico do transformador, que é isso aqui, que faz a condução da energia do primário para o secundário através do campo magnético das bobinas. Essas bobinas são isoladas, elas não são interligadas. Você pode reparar que o fio aqui ele tem um verniz de proteção. Aqui tem um verniz que eu descasquei para fazer o contato. Então a bobina é um fiozinho esmaltado de verniz enrolada com várias e várias voltas. Voltando aqui, eu tenho uma ponte retificadora com 4 diodos. Diodo é um elemento, é um componente eletrônico semicondutor que só deixa a corrente passar no sentido. Nesse caso aqui, ele deixa passar do anodo para o catodo. Ele não deixa passar a corrente no lado inverso. Então aqui eu tenho corrente alternada e aqui eu tenho corrente contínua pulsante. Explicando rapidinho o que é a corrente alternada e contínua, esse é o formato da corrente alternada. Quando a onda está aqui em cima, significa que aqui está positivo em cima e negativo embaixo. Quando a onda está aqui embaixo, troca o sinal. Aqui vira negativo e aqui fica positivo. E essa inversão ocorre 60 vezes por segundo. Então, por que a gente tem que retificar? Vamos dizer que a gente jogasse o polo positivo da bateria aqui e o negativo aqui. Na hora que invertesse a rede aqui, a gente já está jogando negativo no positivo da bateria e o positivo no negativo da bateria. Ia estar jogando uma tensão invertida na bateria. O que a gente faz? Passa essa tensão para uma ponte retificadora e aqui a gente só vai ter positivo. Tá aqui, ó, esse aqui é o sinal positivo. Aqui sempre vai ser positivo e aqui sempre vai ser negativo. Só que ela varia com o tempo. Ela vai de 0 até uma tensão máxima, depois desce. A gente coloca um capacitorzinho de filtro, que ela fica assim, ela sobe, carrega o capacitor, desce um pouquinho já sobe, desce um pouquinho já sobe. Isso aqui, se fosse só um carregador de bateria, não precisa desse filtro não, mas às vezes você pode usar esse carregador de bateria como uma fonte de tensão para um rádio 12 volts ou algum outro equipamento mais sensível, e esse capacitor aqui ajuda muito a filtrar o sinal. Para você montar a ponte retificadora com os 4 diodos,
Repara que o diodo ele tem um anelzinho de um lado, esse lado é o catodo, e no outro lado não tem o anel, esse lado é anodo. Você tem que montar igualzinho, tá aqui no diagrama. Aqui é o anodo e aqui é o catodo. Você vai montar assim, anodo, catodo, anodo, catodo, anodo, catodo e anodo, catodo aqui. Desse jeito aqui eu montei fisicamente. Anodo e catodo aqui, esse de baixo aqui, anodo e catodo, e esse aqui, anodo e catodo. Aí, onde tem o encontro de um catodo com um anodo, eu coloco um fio do transformador. Aqui embaixo também vai ter um encontro de um catodo com um anodo, coloco outro fio. Onde eu tiver dois anodos, vai sair o negativo. E onde tiver dois catodos se encontrando, vai sair o positivo. Aqui eu coloquei um LEDzinho que tem a função só de iluminar, dizer que o circuito está ligado, que está funcionando e está chegando energia aqui, e um capacitor para filtrar. E aqui a gente vai ter, em vazio, não vai dar 12 volts não. Vai dar, sei lá, 17 volts. Por quê? O que vai aparecer aqui na saída é esse pico de tensão. Que vai ser 12 volts vezes 1.41. Então, vai aparecer esse pico de tensão, mas é só jogar qualquer carga que essa tensão já vai cair para uns 14, 13 volts. E dependendo da carga vai cair para 12. A gente vai fazer o teste aqui agora, eu vou te mostrar esses valores. Vou ligar o carregador aqui na tomada. E pronto. Acendeu a luzinha aqui de entrada. Essa luz aqui tem que ser para 127, tá? Tem uma luz indicadora para 127. E aqui acendeu o LED indicando que chegou a tensão na saída. Vamos lá para o voltímetro. Caramba, 17 volts aqui no multímetro. Isso aí que eu te falei que é o pico da tensão que está aparecendo aí. Eu vou colocar uma lâmpada. Essa lâmpada acho que deve ter uns 20 watts, alguma coisa assim. Para a gente ver para quanto vai cair essa tensão. Então vamos ligar a lâmpada. 17 volts. Sem a lâmpada. Com a lâmpada caiu para 12.25 volts. E a corrente 1.8 amperes. Está dentro do limite da capacidade do transformador. Então, conforme eu tinha falado, a tensão ia ficar entre 12, 13, 14 volts. Se eu colocar uma lâmpada fraquinha aqui, essa tensão vai ficar mais alta um pouco. Esse transformador é de 2 amperes. Então ele vai fazer uma carga lenta na bateria. O ideal é o seguinte: sua bateria chegou a 13 volts, 13 volts e meio, desligar o carregador. Esse aqui é um carregador totalmente básico. Um carregador de bateria profissional, ele tem controle de corrente, tem controle de tensão automático, ele desliga sozinho quando a bateria está carregada. Então, quando você monta um carregador desse, você tem que ficar monitorando a tensão elétrica e a corrente na sua bateria. Como aqui esse transformador só de 2 amperes, não corre o risco dele danificar a bateria, exceto se for uma bateria de no break de 7 ampere hora ou uma bateria de moto, porque ele pode jogar uma corrente de 2 amperes direto na bateria de moto. E o recomendado é a gente jogar 10% da capacidade da bateria. Se a bateria é de 7 ampere hora, a gente coloca no máximo 700 mAh. Se a bateria é de 60 ampere hora, no máximo a gente coloca 6 amperes. Agora vamos fazer outro teste. Eu vou ligar essa lâmpada de 35 watts. 35 watts em 12 volts solicita uma corrente de 3 amperes. Esse transformador é de 2. O que acontece? Ele não vai conseguir alimentar 35 watts. Ele é de 12 volts, 2 amperes. A potência é tensão vezes corrente. Então 12 vezes 2, 24 watts. É o máximo que ele consegue alimentar. O que acontece então se eu ligar uma carga que solicita mais de 24 watts? A tensão vai cair para a corrente, para ele poder suprir essa corrente. Vocês vão entender agora quando eu ligar a lâmpada. A tensão agora está em 17 volts, que é aquela tensão de pico, que a gente sabe que ligar qualquer carga ela cai. E com a lâmpada de 35 watts a tensão caiu para 11 volts.
11 volts e uma corrente de 2,37 amperes. Lembrando que essa lâmpada era para estar consumindo aqui uns 3 amperes, só que ele não consegue fornecer 3 amperes em 12 volts. Então, caiu a tensão, caiu a corrente para manter aproximadamente os 22, 24 watts que ele consegue fornecer. Ele não vai fornecer mais do que isso, ele sempre vai fornecer 22 a 24 watts. E a tensão fica caindo. Por quê? Aqui tem uma capacidade máxima de fluxo de energia do primário para o secundário, que é de 24 watts. Não adianta você tentar ligar algo mais forte aqui, não vai ter esse fluxo de energia. Agora eu já peguei uma bateria que já está carregada, ela está com 12,9 volts e vou ligar no carregador. Olha o que vai acontecer. A tensão está com 17 volts e vou conectar aqui no carregador. Olha a tensão subindo. 15,4 volts e carregando aí com 300 miliamperes. Por quê? O carregador vai jogando carga, conforme a tensão da bateria vai subindo, ele vai jogando carga, E o máximo que a gente pode colocar de tensão numa bateria é 14,5 volts. Se você deixar a bateria carregando com essa tensão de 15,5 volts, você vai danificar a sua bateria. Na via das dúvidas, 14 volts, não deixa passar de 14 volts. Por isso que é bom você botar uma bateria para carregar e ficar medindo. No caso aqui, essa bateria já estava carregada, então não dá para fazer o teste aqui com vocês de carga dessa bateria. Os diodos são essas pecinhas aqui. Repara que todos eles, do lado esquerdo não tem uma tira, do lado direito tem uma tira de prata. Esse é de 1 ampere. Esse aqui é de 3 e esse aqui é de 6 amperes de capacidade. Para esse carregador, você pode chegar numa loja de eletrônica e pedir um diodo de 3 amperes para cima. E por quê? O carregador de 2 amperes a gente nunca trabalha com o componente no máximo dele, porque você estressa o componente. Se você vai trabalhar no máximo com 2 amperes, pede um diodo de 3, de 4 amperes. Aqui no caso eu usei diodo de 6 amperes. Só você pedir, quero um diodo para 6 amperes, aí você fala para um carregador de 12 volts. Ele vai te dar um diodo lá de 50 volts, 100 volts, não tem problema, você não precisa ficar preocupado com o código. E na hora da montagem se atentar que esse lado aqui é o anodo e esse é o cátodo. O capacitor que eu coloquei aqui, você não precisa colocar, se for só para o carregador de bateria. Você só coloca se for fazer uma fonte para um rádio. O equipamento de som geralmente é sensível, entendeu? Se você não botar esse capacitor, fica chiando na saída. Aí você pode botar um capacitor eletrolítico. Se você quiser botar um LEDzinho para indicar a presença de tensão, você tem que colocar um resistor em série. E o resto é cabos e garra jacaré. Para montar o carregador do jeito que eu falei, você vai precisar de um transformador de 127 para 12 volts, suportando 2 amperes ou mais, se você quiser fazer um carregador mais potente. 4 diodos de 6 amperes, um resistor de 4.700 ohms por 1 watt, se você quiser ligar um LED verde para indicar a presença de tensão. Um capacitor eletrolítico de 4.700 microfarad por 63 volts, se você quiser fazer um filtro de saída. 2 porta-fusíveis e 2 fusíveis. Um de 1 ampere para botar na entrada no primário do transformador e um de 5 amperes para botar na saída. Uma lâmpada indicadora de tensão 127 volts para você botar na entrada. Cabo paralelo para você montar o cabo de entrada do seu carregador. Cabo vermelho e preto para você montar a parte de saída do seu carregador. 2 garras de jacaré para você montar no cabo vermelho e preto na saída. E o plug para a tomada de 10 amperes para montar o cabo paralelo de entrada do carregador. E é isso aí, galera. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa o seu joinha para ajudar o canal a crescer, o canal ser divulgado. Quanto mais joinha tiver, mais pessoas o vídeo irá alcançar. Se inscreva no canal, clique no sininho para ser notificado de novos vídeos. E obrigado por ter assistido e um grande abraço.